Existem crianças que não cresceram, sobreviveram. Crianças que aprenderam a calar, a observar, a carregar problemas que nunca lhes pertenceram. Por que alguns adultos parecem fortes, responsáveis, incansáveis, mas por dentro vivem esgotados? Por que descansar lhes causa culpa? Porque sentem que só têm valor quando são úteis para os outros. Hoje vamos descobrir a psicologia oculta da criança, que teve que crescer rápido demais. Esse tipo de criança não escolheu ser forte. Não escolheu ser responsável antes do tempo. Simplesmente não teve outra opção. Em muitos lares, quando os adultos falham emocionalmente, alguém tem que ocupar esse vazio. E quase sempre é a criança mais sensível, mais observadora, mais calada. Essa criança aprende logo que expressar medo, tristeza ou raiva não serve de nada. Aprende que chorar não muda a situação. Então ela se adapta. Enquanto outras crianças brincam, ela escuta discussões. Enquanto outros descansam, ela se preocupa. Enquanto outros recebem proteção, ela começa a proteger os outros. Aos poucos, desenvolve uma maturidade que não corresponde à sua idade. Sabe ler os silêncios, antecipar conflitos, evitar problemas antes que aconteçam. Não porque seja especial, mas porque precisa sobreviver emocionalmente. Por fora, parece uma criança exemplar, educada, responsável, tranquila. Por dentro, vive em um estado constante de alerta. Sua mente nunca descansa totalmente e, sem perceber, interioriza uma ideia perigosa. Meu valor depende do quão útil eu sou para os outros. Essa crença não desaparece com os anos, apenas muda de forma. Com o passar do tempo, essa criança descobre algo fundamental. Falar sobre o que sente não traz alívio, mas sim problemas. Quando tenta expressar tristeza, a minimizam. Quando mostra raiva, a punem. Quando pede ajuda, ninguém sabe como dar. Então aprende a calar. Não é uma decisão consciente, é um mecanismo de defesa. Calar para não incomodar. Calar para não preocupar. Calar para não se tornar um fardo. Começa a lhe observar mais do que fala. Analisa os gestos, os tons de voz, as mudanças de humor dos outros. Torna-se especialista em detectar tensões invisíveis, mas perde algo essencial, a permissão para sentir em voz alta. Com os anos, esse silêncio se torna automático. Quando algo dói, ela guarda. Quando algo pesa, ela normaliza. Quando algo transborda, ela racionaliza. Por fora, parece uma pessoa forte, estável, até mesmo fria. Por dentro, acumula emoções sem nome nem saída. E aqui ocorre algo fundamental. Ao não expressar o que sente, começa a se desconectar disso. Não porque não tenha emoções, mas porque nunca aprendeu a sustentá-las sem culpa. Esse hábito de calar se infiltra em todas as áreas de sua vida, na amizade, no trabalho, no amor, sempre disponível para ouvir, mas desconfortável quando lhe perguntam: "E você? Como está?" Com o tempo, essa pessoa começa a receber um reconhecimento silencioso. Dizem que ela é madura, que é forte, que sempre sabe lidar com as coisas. E sem perceber, adota esse papel. Ser forte deixa de ser uma qualidade e se torna uma obrigação. Aprende a não desmoronar na frente de ninguém, a sorrir mesmo quando algo se quebra por dentro, a resolver problemas alheios enquanto ignora os próprios, a dizer "estou bem" com uma naturalidade que já não questiona. Mas essa fortaleza tem um preço. Porque ser forte, em seu mundo, significa não precisar, não pedir, não mostrar fraqueza. Toda vez que sente tristeza, exige-se superá-la rápido. Toda vez que aparece o cansaço, recrimina-se por não aguentar mais. Toda vez que algo lhe dói de verdade, convence-se de que não é para tanto. E assim começa uma contradição perigosa. Por fora parece estável, mas por dentro vive em uma tensão constante. Não se permite descansar emocionalmente. Não se permite cair. Não se permite dizer
Não aguento mais. O problema não é a fortaleza em si. O problema é quando a fortaleza é usada para esconder o esgotamento. Porque ninguém vê a luta interna. Ninguém suspeita que essa pessoa tão capaz está há anos sobrevivendo no modo automático. E então surge uma pergunta que nunca é feita em voz alta. O que aconteceria se deixasse de ser forte por um momento? Chega um ponto em que o corpo começa a falar antes da mente. Não é um colapso repentino. É um desgaste lento, quase invisível. A pessoa se sente cansada até mesmo ao acordar. Não porque não tenha dormido, mas porque nunca descansa totalmente. Sua mente continua em alerta constante, revisando problemas, antecipando conflitos, preparando-se para sustentar tudo mais uma vez. Começa a perder o interesse por coisas que antes importavam, conversas que agora pesam, planos que antes entusiasmavam e agora esgotam. Momentos de silêncio que já não são descanso, mas sim vazio. Mas para fora, nada parece grave. Continua funcionando. Continua cumprindo. Continua sendo a pessoa forte. E isso é o mais perigoso. Porque quando alguém não quebra visivelmente, ninguém pensa em ajudar. Quando não reclama, ninguém pergunta. Quando sempre consegue, ninguém questiona se já não quer mais. Então o cansaço se torna crônico. Não é só físico nem só emocional. É uma fadiga profunda, difícil de explicar, impossível de justificar. A pessoa começa a se desconectar de si mesma para poder continuar. Faz o necessário, diz o que é certo, sorri quando é preciso. Mas por dentro, algo se apaga aos poucos. Não há drama, não há explosão. Apenas uma sensação persistente de estar vivendo, sem estar realmente presente. E nesse estado silencioso, aparece outra pergunta incômoda. Em que momento cuidar dos outros se tornou mais importante do que cuidar de si mesmo? No início, quis falar, buscou as palavras, insinuou que algo não ia bem, mas recebeu respostas rápidas, conselhos vazios, comparações que minimizavam o que sentia. Todos estamos cansados. Isso passa. Você tem que ser mais forte. E aos poucos aprendeu uma lição perigosa. Falar não adianta. Então começa o silêncio real. Não o silêncio tranquilo, mas o silêncio resignado. Aquele em que a pessoa decide carregar tudo sozinha porque pedir ajuda parece mais exaustivo do que continuar fingindo. Quando alguém pergunta como ela está, responde no automático. Bem, tudo normal. Não é nada. Não porque seja verdade, mas porque explicar o contrário exigiria uma energia que ela já não tem. Aqui ocorre algo fundamental. A pessoa não acredita que mereça apoio. Acha que incomoda, que exagera, que outros passam por coisas piores. Então ela se adapta, reduz suas emoções. Aprende a viver com o mínimo por dentro para não incomodar por fora. E quanto mais tempo passa assim, mais difícil fica voltar atrás. Porque reconhecer que não aguenta mais implicaria aceitar que esteve sobrevivendo, não vivendo. O problema não é não haver pessoas por perto. O problema é sentir-se sozinho, mesmo acompanhado. E nesse ponto a dor já não pede socorro. Apenas espera. Por fora, agora parece que tudo está em calma. A pessoa já não reclama. Já não explica nada. Já não pede ajuda. E muitos interpretam isso como uma melhora. Mas não é. O que ocorre, na verdade, é um ajuste interno. Uma espécie de anestesia emocional. Não porque a dor tenha desaparecido, mas porque senti-la totalmente seria insuportável. A pessoa continua se levantando a cada dia, cumpre com o necessário, faz o justo para não chamar a atenção. Não está bem, está funcionando. Já não espera que alguém a entenda. Aceitou que seu mundo interior é algo que terá que gerir sozinha. Assim, baixa as expectativas, não da vida, mas de si mesma. Começa a pensar pequeno, a viver um dia de cada vez, a não projetar nada a longo prazo. Não sonha, não planeja, não se entusiasma. Porque entusiasmar-se implica arriscar-se a cair novamente. Por fora, esta fase engana.
Não há drama, não há sinais evidentes, apenas uma pessoa que parece normal. Mas por dentro há uma fadiga profunda, uma sensação constante de estar resistindo. Como se cada dia fosse um teste de resistência silencioso. Aqui é onde muitos casos estagnam por anos. Não pioram de repente, mas também não melhoram. A pessoa aprende a viver com menos luz interior. E o mais perigoso de tudo é isso. Ela se acostuma. Porque quando a dor se torna rotina, deixa de ser urgente. E quando deixa de ser urgente, ninguém a vê. Nem mesmo ela própria. Com o tempo, algo muda de forma quase imperceptível. A pessoa já não sente a tristeza com a mesma intensidade, mas também não sente alegria. Não é alívio, é vazio. Começa a pensar que talvez isso seja a normalidade, que viver sem entusiasmo, sem desejo, sem impulso, é simplesmente tornar-se adulto, que talvez todos os outros apenas finjam estar bem, e assim a desconexão se normaliza. As coisas que antes importavam agora pesam. As conversas tornam-se automáticas. Os risos saem, mas não nascem. Não há um pensamento claro de rendição, mas sim uma renúncia silenciosa a esperar algo melhor. A pessoa não quer morrer, mas também não sente um motivo real para viver plenamente. E esse ponto é extremamente perigoso, porque não gera alarme, não provoca chamadas de emergência, não deixa frases dramáticas. Apenas deixa uma vida vivida pela metade. Aqui é onde as pessoas ao redor costumam dizer: já passou o pior. Agora está mais calmo. Percebe-se que está mais estável. Mas essa estabilidade é frágil. Sustenta-se sobre a desconexão, não sobre a cura. O problema não é que a pessoa esteja quebrada. O problema é que ela aprendeu a se desligar para sobreviver. E quanto mais tempo passa assim, mais difícil fica lembrar como era se sentir realmente vivo. Chega um momento em que não restam sinais visíveis. Não há choro. Não há queixas. Não há crises. Por fora tudo parece em ordem. Mas por dentro, a pessoa aprendeu a viver no modo mínimo. Não espera decepções porque já não espera nada. Não teme perder porque já não se permite desejar. E esse silêncio interior é o mais difícil de detectar, porque não incomoda ninguém. Aqui é onde muitas pessoas passam anos, décadas até, funcionando, cumprindo, existindo. Até que um dia algo pequeno quebra o equilíbrio. Uma perda, uma palavra, uma lembrança, uma noite longa demais com pensamentos que não se calam. E não porque esse fato seja enorme, mas porque cai sobre uma estrutura que já estava vazia. Por isso, o verdadeiro problema nunca foi a tristeza inicial. Foi tudo o que se aprendeu a ocultar depois. Tudo o que não foi dito. Tudo o que foi normalizado. A mente não avisa com gritos quando está exausta. Avisa com silêncio. E esse silêncio não pede atenção, pede compreensão. Se algo disso lhe pareceu familiar, não significa que você esteja quebrado. Significa que você foi forte por tempo demais, sem apoio. A saída não é pensar positivo. A saída começa quando alguém se permite dizer, mesmo que em voz baixa, não estou bem. E isso importa. Porque o primeiro passo para voltar a sentir não é a felicidade, é a permissão de não fingir.